Por décadas, só havia duas maneiras de caças e bombardeiros transportarem e lançarem mísseis aerolançados. Ou os mísseis eram transportados internamente no compartimento de bombas de um bombardeiro, ou carregados externamente em suporte sob as asas, presos por ganchos. Esses dois métodos são e continuam altamente eficazes, limitados apenas pela quantidade de mísseis que uma aeronave pode levar por missão e pelo número de aeronaves usadas em uma operação. Agora, os Estados Unidos inverteram essa equação. O Pentágono criou um sistema inovador que deve aumentar o número de aeronaves aptas a lançar mísseis de cruzeiro e a quantidade de mísseis transportados. O sistema Rapid Dragon parece ser um divisor de águas, especialmente no teatro Indo-Pacífico, onde os Estados Unidos têm buscado ativamente novas formas de sobrecarregar e neutralizar as defesas aéreas chinesas. Ainda melhor, o Rapid Dragon não exige a construção de nenhum equipamento novo e caro, nem mesmo modificações drásticas na tecnologia existente. Na verdade, a ideia faz tanto sentido que você se pergunta por que ninguém pensou nisso antes. Veja o que torna o Rapid Dragon tão único e como ele pode mudar decisivamente o equilíbrio de poder no Extremo Oriente a favor dos Estados Unidos. Em 2023, o Laboratório de Pesquisa da Força Aérea dos Estados Unidos definiu o Rapid Dragon como uma campanha de experimentação de munições paletizadas, explorando a viabilidade e as vantagens operacionais de lançar munições paletizadas de longo alcance a partir de plataformas de transporte aéreo já existentes, como o C-130 e o C-17, sem modificações nas aeronaves. Em termos simples, o Rapid Dragon converte aeronaves de carga em plataformas de armas que podem lançar mísseis de cruzeiro e potencialmente outras armas de autodefesa ou de ataque à distância, liberando-as em pallets pela rampa traseira do avião. Ou seja, converte uma aeronave de carga em bombardeiro, limitando o armamento apenas pela quantidade de pallets no compartimento. Aviões de carga lançam bombas sobre inimigos desde ao menos a Segunda Guerra Mundial. Durante o bombardeio de Varsóvia em 1940, por exemplo, os alemães usaram aviões de transporte Ju-52 como bombardeiros auxiliares. Os Estados Unidos começaram a usar aviões de carga C-130 para lançar a bomba Blue-82 Daisy Cutter durante a Guerra do Vietnã, e continuaram usando essa técnica na Guerra do Iraque em 1991. E no Afeganistão, com bombas GBU-43B Moab ainda maiores. Mas essas são bombas, não mísseis. Os aviões precisam voar muito mais perto dos alvos para lançá-las, do que para lançar mísseis de cruzeiro de longo alcance. Os riscos são toleráveis quando o inimigo, como o Talibã no Afeganistão, por exemplo, tem defesas aéreas fracas. Ao enfrentar defesas sofisticadas e em várias camadas, como as da China e região, bombardeios em massa das gerações anteriores costumam trazer riscos inaceitáveis às aeronaves. Por isso surgiram os mísseis de cruzeiro de longo alcance, que podem ser lançados de fora do alcance das defesas aéreas por caças e bombardeiros ainda mais avançados. Mas o problema da capacidade limitada de lançamento persiste. Não dá para lançar mísseis pela porta de um avião de transporte como se faz com bombas planadoras. Ainda assim, os Estados Unidos testam lançamentos de mísseis de aviões de carga desde a Guerra do Vietnã. Em 1974, os Estados Unidos provaram ser possível lançar um míssil balístico intercontinental de quase qualquer lugar. Quando testaram o disparo de um LGM-30 Minuteman de 17 metros e 40 toneladas lançado de paraquedas a partir de um C-5A Galaxy, na década seguinte, uma alternativa de menor custo ao bombardeiro B-1, conhecida como Aeronave Transportadora de Mísseis de Cruzeiro, ou CMCA, foi projetada. A ideia era reconfigurar fuselagens de carga do Boeing 747-200 como lançadores especiais de mísseis de cruzeiro, com capacidade para 50 a 100 mísseis AGM-86 ALCM. Os mísseis seriam lançados rapidamente por um lançador rotativo na lateral da fuselagem traseira e teriam seus alvos definidos dinamicamente por um sistema de controle a bordo. O CMCA nunca foi totalmente desenvolvido, mas o Rapid Dragon se baseia na mesma ideia central, adaptando aeronaves existentes em aeronaves arsenal de ataque à distância a um custo menor. O conceito-chave que tornou isso possível foi explorado pela primeira vez em 2003 por estudantes de pós-graduação do Instituto de Tecnologia da Força Aérea, quando eles lançaram mísseis pela traseira de aeronaves de transporte usando pallets com paraquedas. A ideia foi ainda mais desenvolvida durante a década de 2010, culminando no Rapid Dragon.
O programa estreou em 2019 e foi desenvolvido ainda mais de 2020 a 2021 por uma equipe de grupos de desenvolvimento da Força Aérea dos Estados Unidos e parceiros da indústria. Testes iniciais no campo de testes de mísseis de White Sands, no Novo México, durante 2021, validaram o lançamento de mísseis representativos tanto de uma aeronave C-17A quanto de uma ECG-130SJ. No final de 2021, o conceito estava pronto para testes de fogo real. Em seu primeiro e último teste de fogo real sobre o Golfo do México, em 16 de dezembro de 2021, um Rapid Dragon armado recebeu dados de alvo de um nó de comando e controle distante durante o voo a bordo de um avião de carga MC-130J. Em seguida, usou esses dados para direcionar seu míssil AGM-158B Joint Air-to-Surface Standoff Missile, ou míssil JASSM, que foi lançado do ar e implantou com sucesso suas ogivas, com o míssil real destruindo seu alvo naval. Pouco menos de um ano depois, em novembro de 2022, ocorreu o primeiro teste de fogo real no teatro europeu. Uma demonstração do lançamento aéreo de um JASSM a partir de um MC-130J em um Pallet Rapid Dragon foi realizado no campo de testes espaciais de Andøya, na Noruega, como parte dos exercícios militares Atrius 2022. E agora, em 2026, a fase de experimentação acabou e o Rapid Dragon está pronto para a ação. Em abril de 2026, o Centro de Gerenciamento do Ciclo de Vida da Força Aérea, ou AFL-AFL-CMC, anunciou a criação do Dragon Kart, o programa oficial para armar aeronaves de mobilidade com as chamadas munições paletizadas. Isso significa que o Rapid Dragon não é mais um experimento. Agora é um programa oficial operacionalizado das Forças Armadas dos Estados Unidos. Essa designação é um passo importante e destaca o quanto as Forças Armadas dos Estados Unidos levam a sério o projeto Rapid Dragon Kart. O status de programa oficial do projeto garante alocação orçamentária de longo prazo e integração formal no planejamento das forças futuras. Em maio de 2026, o programa entrou na fase de transição entre experimentação e implantação operacional, com a entrada em serviço prevista para 2027 por meio do via de aquisição intermediária para entrada rápida em serviço. O funcionamento é tecnologicamente avançado e surpreendentemente simples ao mesmo tempo. Rapid Dragon é um compartimento de bombas inteligente e descartável com interface que permite envio de informações de alvos para munições por um centro remoto de controle de tiro. Mísseis são carregados em módulos de lançamento paletizados, que depois vão nas aeronaves de transporte. O carregamento utiliza sistemas padrão de manuseio de carga já amplamente usados na frota do Comando de Mobilidade Aérea. Após ser liberado pela rampa traseira, o pallet se estabiliza sob um paraquedas e libera os mísseis de cruzeiro sequencialmente no ar. Parece uma solução simples e de baixa tecnologia, certo? De certa forma, sim. O sistema usa aeronaves de carga padrão das Forças Armadas dos Estados Unidos sem modificações, e o lançamento dos mísseis não exige habilidades extras da tripulação, além das necessárias para lançamentos aéreos regulares de suprimentos ou veículos. Mas não vamos subestimar a engenhosidade tecnológica e processual que torna isso possível. Diferente de antigos programas de defesa, o Dragon Kart maximiza os direitos e o controle do governo sobre dados e base técnica. De acordo com Kent Miller, o gerente de engenharia do sistema e arquiteto do programa Dragon Kart, o Dragon Kart é literalmente a concretização do sonho de um sistema concebido digitalmente desde o início. É um sistema que nasceu dentro de modelos de engenharia de sistemas baseada em modelos. A engenharia de sistemas baseada em modelos, ou MBSE, é uma metodologia que utiliza modelos formais em vez de documentos para definir, projetar e verificar sistemas complexos. Ela representa uma mudança fundamental em como as organizações de engenharia capturam e comunicam requisitos, arquitetura e comportamento do sistema. Em vez de depender de documentos, o MBSE utiliza modelos integrados legíveis por máquina, como a única fonte de verdade. Então, como isso se aplica ao Dragon Kart? Segundo Miller, como responsáveis pela engenharia, se uma carga útil exigir um módulo de lançamento mais longo, modelamos, analisamos o caminho de carga e enviamos o modelo aos fornecedores. Assim, ao reunir tecnologias comprovadas e existentes de maneiras inovadoras e manter um controle rigoroso sobre a arquitetura digital, o escritório do programa eliminou obstáculos tradicionais, permitindo uma rápida escalabilidade e futuras atualizações. Além disso, esse sistema modular de iteração rápida já foi comprovado na prática.
O tamanho das caixas de implantação nos testes era configurável, variando de 4 a 45 AGM-158B, JASSM-PS ou mísseis de cruzeiro de alcance estendido. Mas esse não é o único míssil que o Rapid Dragon, Dragon Kart, planeja lançar. A longo prazo, de acordo com o AFL-CMC, o escritório do programa busca otimizar o campo de batalha, desenvolvendo uma única munição ar-superfície comum que seja acessível, adaptável e possua um alcance significativo de ataque à distância. O design desse míssil permite seu lançamento em configurações paletizadas e lançadores convencionais. Mas até que esse design seja finalmente entregue, o sistema Rapid Dragon Kart foi projetado para lidar com uma variedade de mísseis de cruzeiro existentes e vários novos. A Lockheed Martin projetou e construiu o sistema de lançamento paletizado para transportar e lançar variantes da sua linha JASSM desenvolvida internamente. Isso inclui o já mencionado AGM-158B JASSM-PS, um míssil de cruzeiro furtivo para ataque terrestre, com 575 milhas, e sua variante B, B2, que apresenta furtividade aprimorada e maior resistência à guerra eletrônica. Também inclui o AGM-158C LRA-LRASM, ou míssil antinavio de longo alcance, que oferece um alcance semelhante. Enquanto carrega um conjunto de guiagem mais avançado, desenvolvido especificamente para a guerra marítima. E o futuro JASSM-XR, que possui um alcance de 1.000 milhas. Por mais eficientes que sejam, essas armas são muito caras e demoram para serem produzidas. Aproximadamente 3.232 unidades da variante B do JASSM-PS serão produzidas no total, com pedidos para os Estados Unidos, Japão, Holanda, Polônia, Finlândia e Austrália. O custo unitário varia dependendo do lote de produção, indo de 1 milhão até 1.600.000 dólares por unidade. Esse valor mais alto geralmente é o custo da variante aprimorada BB2, com produção total de 4.656 unidades. A variante C, ou míssil antinávio LR-LRASM, é significativamente mais cara, graças ao seu reconhecimento autônomo de alvos adicional, buscadores IRRF e links de dados. O custo unitário pode chegar a 3,5 milhões de dólares. Como ainda está em desenvolvimento, a produção total e o custo do XR seguem indefinidos. Mas há um problema maior do que o custo: a taxa de produção. As taxas de produção atuais, considerando todas as variantes, ficam entre 400 e 500 por ano. Uma nova instalação de produção de 21 mil metros quadrados foi inaugurada em 2022 para aumentar a produção para cerca de 1.000 unidades por ano, graças a processos automatizados, como linhas de pintura robóticas e testes avançados. O problema é que os Estados Unidos podem consumir isso rápido. Durante 4 semanas de bombardeio na Operação Fúria Épica contra o Irã, estima-se que os Estados Unidos tenham consumido tudo isso. 45% do seu estoque de mísseis de ataque de precisão, metade dos seus interceptadores THAAD, quase metade do seu inventário de mísseis de defesa aérea Patriot Pack, cerca de 30% dos seus Tomahawks e mais de 20% dos seus JASSMs de longo alcance. Esses estoques levariam anos para serem reabastecidos, mesmo com produção ampliada. Avaliações internas do Pentágono já estão soando o alarme sobre o risco iminente de ficar sem munição. Se a guerra no Golfo Pérsico voltar a se intensificar por um período considerável, ou se os Estados Unidos se envolverem em novos conflitos, por exemplo em Taiwan, o problema pode se agravar ainda mais rapidamente. Agora, se você procura atualizações diárias de notícias e análises aprofundadas sobre os desenvolvimentos militares e geopolíticos mais importantes, não deixe de se inscrever no canal. No The Military Show, você encontra conteúdos militares detalhados, precisos e informativos no YouTube. O Rapid Dragon vai aumentar a quantidade de mísseis que os Estados Unidos podem lançar rapidamente. O F-22 Raptor pode transportar 8 mísseis em missões ARAR, sendo 6 AIM-120 AMRAAMs e 2 AIM-9 Sidewinders. O F-35 Lightning II transporta 4 mísseis ARAR AIM-120 AMRAAM internamente, enquanto opera no modo de máxima furtividade. O novo suporte lateral vai aumentar o total interno para 6 AMRAAMs, mas armas de curto alcance como o Sidewinder precisam ser montadas em pilones externos nas asas, o que compromete o perfil furtivo do caça contra radares. O B-52 Stratofortress pode transportar até 20 mísseis de cruzeiro JASSM, 8 internamente e 12 externamente, ou 24 JASSM-ERs ou LRASMs internamente.
Sua capacidade de carga externa está sendo melhorada para transportar cargas mais pesadas. O B-1B Lancer pode transportar 24 mísseis de cruzeiro JASSM-ER ou LRASM internamente, mas com novos pilones externos, sua capacidade total pode aumentar para 36 mísseis. Esse é um arsenal impressionante, mas aqui está o problema. Dos bombardeiros que transportam JASM, os Estados Unidos têm apenas 75 B-52 e 45 ou 46 B-1B Lancers em serviço ativo. Agora, na prática, o projeto Rapid Dragon Kart vai aumentar dramaticamente esse total ao transformar centenas de aviões de transporte de carga em bombardeiros auxiliares. Os Estados Unidos têm uma frota enorme de aviões de carga em serviço, incluindo 222 C-17A Globemaster 3S, 151 C-130J Super Hércules, 126 C-130H Hércules, 57 MC-130J e 39 HC-130J. Todos esses podem, em teoria, virar bombardeiros apenas carregando pallets Dragon Kart no compartimento, em vez de carga comum. Os Estados Unidos também têm 52 C-5M Super Galaxies em serviço. Com poucas horas de serviço restantes, provavelmente serão usados em missões de transporte estratégico, não mais como bombardeiros. Esses aviões de carga poderiam aumentar dramaticamente o número de mísseis que podem ser lançados em uma única missão com múltiplas aeronaves. Um 130 poderia lançar 12 mísseis de cruzeiro JASM a uma distância segura de 1.000 a 1.900 km do alvo, utilizando 2 pallets Rapid Dragon. O maior C-17 poderia acomodar 4 pallets Rapid Dragon, cada um transportando 9 mísseis para uma carga total de 36 mísseis com ogivas de 500 kg. Não adianta construir tanta capacidade para lançar mísseis se não houver mísseis suficientes, e reabastecê-los pode levar anos e custar bilhões de dólares. É por isso que, como mencionado anteriormente, a longo prazo, os Estados Unidos pretendem desenvolver um único míssil econômico e altamente escalável para uso com o sistema Dragon Kart. Enquanto isso, acelera o desenvolvimento de outros mísseis de baixo custo e alta escalabilidade para uso nos pallets. Quando se trata de adquirir esses mísseis, os Estados Unidos realmente estão investindo no que dizem. O Pentágono planeja gastar 12 bilhões de dólares para adquirir cerca de 28 mil mísseis de cruzeiro baratos nos próximos 5 anos, complementando a compra de JASM, que reúne opções convencionais e paletizadas. Os Estados Unidos mantêm diversos programas para criar esses mísseis de baixo custo. Em relação ao projeto Dragon Kart, o AFL-CMC identificou especificamente a família de munições de massa de baixo custo, ou FAM, desenvolvida sob a Iniciativa de Munição de Ataque de Alcance Estendido, ou ERAN, como a família de mísseis preferida para futuras implantações do Dragon Kart. Em particular, em maio de 2026, o Pentágono lançou o Programa de Mísseis Containerizados de Baixo Custo, ou LCCM, em conjunto com os fabricantes de defesa Anduril, Coaspire, Leidos e Zone 5. Ao mesmo tempo, estaria com Castilian ampliando soluções hipersônicas de baixo custo. No total, o Pentágono pretende adquirir 10 mil mísseis ao longo do programa em 3 anos. Isso é uma tarefa gigantesca. Mas que tipo de mísseis podemos esperar ver no conjunto LCCM? Anduril anunciou que sua contribuição para o programa será a versão lançada a partir da superfície do seu míssil Barracuda 500M, uma arma que também pode ser lançada do ar. O míssil tem uma capacidade declarada de carga útil de até 100 libras e um alcance máximo esperado de lançamento aéreo de até 500 milhas. A empresa diz que planeja entregar no mínimo 1.000 dessas armas para as Forças Armadas dos Estados Unidos em cada um dos próximos 3 anos. Lidor diz que fornecerá um projeto LCCM que aproveita o trabalho já realizado em seu míssil de cruzeiro de pequeno porte lançado do ar AGM-190A-SCM, também conhecido como Black Arrow. Desenvolvido para o Comando de Operações Especiais dos Estados Unidos, SOCOM, o míssil possui munição de cerca de 90 quilos e já alcançou mais de 400 milhas náuticas em testes. A empresa planeja entregar 3.000 dessas unidades sob o novo Acordo Quadro. Ainda não se sabe quais projetos Coaspire e Zone 5 irão entregar no final, mas é provável que sejam modificações dos mísseis já desenvolvidos pela empresa para o programa ERAN. E isso parece uma perspectiva empolgante. O projeto ERAN da Coaspire é chamado de Míssil de Cruzeiro Rápido, Adaptável e Acessível, ou RACAN.
É um míssil de cruzeiro modular de baixo custo que utiliza impressão em 3D para reduzir os custos e permitir um rápido aumento na produção. A variante PS, ou de alcance estendido, supostamente tem um alcance de mais de 1000 milhas. O Rusty Dagger foi aparentemente desenvolvido para ser fornecido à Ucrânia, mas acabou encontrando uso doméstico sob o programa ERAM. Entende-se que ele tem um alcance entre 150 e 280 milhas, uma carga útil na faixa de 500 libras e uma ogiva de fragmentação explosiva com pelo menos algum grau de capacidade de penetração. Quanto à ampliação de opções hipersônicas de baixo custo, mencionada na proposta orçamentária, Castilian fabrica o míssil hipersônico Blackbird de menor custo. Poucas especificações foram reveladas, mas algumas podem ser deduzidas dos registros oficiais. De acordo com a proposta orçamentária do Exército para o ano fiscal de 2026, o objetivo do Blackbird GL, ou lançado do solo, é fornecer aproximadamente 80% da capacidade do míssil de ataque de precisão Incremento 4 a um custo significativamente reduzido. O Incremento 4 busca aumentar o alcance do PRSM de 310 milhas para 620 milhas. Então, 80% dessa capacidade daria ao Blackbird um alcance de cerca de 500 milhas. Não está claro que tipo de carga útil ele terá. O novo míssil de cruzeiro JJAM-LR da Boeing e sua variante de ataque marítimo também parecem opções adequadas para uso com o sistema Rapid Dragon. Ambos podem entregar ogivas de 500 libras a alvos a 375 milhas de distância. Agora, o sistema Dragon Kart claramente abre uma nova maneira para os Estados Unidos aumentarem significativamente o número de mísseis de cruzeiro que podem ser lançados, ampliando muito o número de aviões a partir dos quais eles podem ser lançados. Mas isso também tem implicações estratégicas, especialmente para um rival quase equivalente como a China. Isso é um tanto irônico, já que o nome Rapid Dragon tem origem chinesa. É derivado de uma arma de cerco chinesa do século X, usada para disparos em salva, chamada Jilongche, ou Carrinho do Dragão Rápido. Esse tipo de besta podia disparar muitos projéteis de longo alcance ao mesmo tempo, de uma distância segura. O sistema de lançamento Rapid Dragon foi desenvolvido para saturar as defesas inimigas a partir de longas distâncias, onde a aeronave não é ameaçada. Pode ser rapidamente implantado usando frotas atuais de aeronaves de transporte, permitindo aumentos significativos em ataques em massa, com custo e treinamento mínimos. Além de ampliar mais rapidamente a capacidade de bombardeio, o Dragon Kart também dá aos Estados Unidos muito mais opções em ataques de múltiplas frentes. Os Estados Unidos agora podem combinar pallets de mísseis de cruzeiro de baixo custo com JASSM-ERs e LRASMs de alto nível. As armas menos caras podem ajudar a saturar o espaço aéreo inimigo, enquanto os furtivos JSM-ERs e LRASMs caçam alvos mais valiosos. O uso de aviões de carga já introduz ambiguidade nos cálculos de definição de alvos dos adversários. Aqueles C-17 estão apenas levando suprimentos para as tropas dos Estados Unidos na área, ou prontos para abrir a escotilha e lançar dezenas de mísseis de cruzeiro de precisão. Os planejadores operacionais chineses não sabem ao certo o que os aviões fazem nem quais mísseis podem lançar. Com links de dados seguros e arquiteturas de direcionamento em rede, a Dragon Kart também apoia os conceitos de guerra distribuída, cada vez mais centrais no planejamento operacional dos Estados Unidos. Ao distribuir ataques de longo alcance entre frotas de aeronaves de mobilidade e não concentrá-los em poucos bombardeiros ou caças táticos, os Estados Unidos ampliam seu alcance ofensivo e dificultam a defesa adversária. Isso representa um sério obstáculo para os planos das redes chinesas de negação de acesso e negação aérea, cuidadosamente e dispendiosamente construídas para dificultar as operações aéreas dos Estados Unidos em todo o Indo-Pacífico. Ao distribuir a capacidade de ataque entre as frotas de aeronaves de carga, Washington dificulta o planejamento chinês e preserva a sustentação operacional em campanhas prolongadas. O mais importante é que as pallets Dragon Kart não exigem modificações nas aeronaves de lançamento, evitando custos para as frotas de carga dos Estados Unidos. Isso também significa que os Dragon Karts podem ser fornecidos a aliados ou parceiros em qualquer um dos outros 63 países que operam C-130S, tornando o sistema uma maneira muito econômica de fornecer capacidades de ataque à distância para forças parceiras também. No geral, é um sistema inovador e pragmático que mantém os Estados Unidos 1 ou 2 passos à frente de qualquer um de seus rivais ou aliados.
Vamos seguir acompanhando de perto e manter você informado. Sem dúvida, não é o único avanço militar dos Estados Unidos preocupando o presidente chinês Xi Jinping. Confira este vídeo para ver por que os porta-aviões mais valiosos da China perderiam para um navio de guerra dos Estados Unidos da década de 1970. E obrigado por assistir.